O Corinthians é o time do povo e é o povo que vai fazer o time. O poder da torcida corintiana. É agora no Saudações, valendo! Fala, fiel! Saudações corintianas! Salve! Mais um episódio está no ar e, como vocês podem ver, não é o Vinícius aqui do meu lado. Apresente-se, Sara, por favor. Eu sou a Sara, corintiana, fiel, trabalho agora no meu timão aqui e vou substituir o Vinícius nesse vídeo porque Ele tá com preguiça de gravar. o papo é pistola. A Sara, nossa produtora, veio falar porque o gancho desse vídeo, o assunto que a gente vai dar de início aqui, de entrada pra vocês, sobre o recente caso do Juninho, atacante do Sport, que ia vir pro Corinthians, a torcida barrou e o Ainda clube bem. deu pra trás na negociação. E listamos vários casos aqui que comprovam isso, a gente vai mostrar pra vocês no vídeo de hoje. Falando primeiro sobre esse primeiro caso aí do Juninho, o que você tem a dizer sobre isso, Sara? Ainda bem que a torcida se manifestou, ainda bem que as coisas mudaram, né, nas redes sociais e na sociedade atual e todo mundo falou, não, que palhaçada é essa? O cara é acusado, já bateu em mulher, que história é essa? E aí vai aparecer agora no Corinthians no mesmo dia em que o Corinthians publicou um post em apoio à Lei Maria da Penha. Não conversa, né? Não faz sentido. E nesse mesmo ano, o Corinthians já, no Dia da Mulher, em março, já havia lançado campanhas também, né? Sim. Pró-feminismo, e não cabe muito esse tipo de contratação no cenário atual. Eu fico me perguntando como ficaria a cabeça da ex-noiva do Juninho, né? Que o acusa de tê-la agredido, vendo o cara, assinar um contrato com o Corinthians, sabe? É lógico, a gente tava conversando aqui com o Vinícius, tem a história de que até que a justiça se prove, né? Que o cara é culpado, você tem que... Mas o cara não se ajuda. Não interessa, né? Pô, o Corinthians criou respeito às minas, o não é não, é apoio ao futebol feminino. Toda essa campanha foi por água abaixo, sendo que o clube se posiciona a favor de um cara desse. Então, ainda bem que a nossa torcida é tão forte e conseguiu se manifestar e reverter essa situação. Nós recebemos 1 milhão aí de mensagens da galera no meu timão, apoiando a decisão de criar a hashtag. Então, todo mundo comentando, falando, esse cara não pode vir pro Corinthians. E aí, a gente ia acompanhar esse crescimento dessa hashtag, do movimento nas redes sociais, foi, pra mim, pessoalmente, foi um puto orgulho. E mostra a nossa força e que as pessoas realmente acreditam que o feminismo vai deslanchar aí. Legal. E não é a primeira vez que a torcida do Corinthians, por meio de redes sociais, basicamente, mostra-se forte e engajada nessa questão do feminismo. Tivemos casos recentes. No ano passado, a gente deu aqui no meu timão que a torcida do Corinthians estava puta com a Nike, porque no lançamento das então novas camisas, tinha pouquíssimos modelos para mulheres. E aí a torcida se revoltou e a Nike, diante da revolta da torcida do Corinthians, voltou atrás e lançou modelos femininos. Pô, mas demorou, né, pra fazer isso aí. Precisava da torcida se manifestar? Não precisava. Exatamente. Poxa, é uma das maiores torcidas do Brasil, se não a maior, e que tem um público feminino muito grande e muito ativo. Eu e a Lari, pelo menos aqui, a gente no meu timão, a gente acompanha o time, vai no estádio, torce, compra produto oficial e precisa de um produto pensado da gente. Não precisava a Nike receber 1 milhão de mensagens lá criticando pra realmente criar uma camisa feminina. Um outro exemplo recente aí da força da torcida do Corinthians, ainda nesse assunto de feminismo, foi na final do Campeonato Paulista, quando o Corinthians venceu o Palmeiras. Um pouquinho depois, nas redes sociais, o Corinthians fez uma publicação infeliz ali, com uma hashtag sem mimimi, em provocação à Leila do Palmeiras. E a brincadeira machista foi muito criticada pela torcida do Corinthians, tanto por torcedores quanto por torcedoras. Pô, a gente ia acabar de ganhar do Palmeiras, né? Tinha tanta coisa pra falar e teve que ir lá e falar da Leila. Pra quê? Exatamente. E aí o clube, ao se retratar, solta uma nota oficial dizendo que apagou o post porque algumas pessoas entenderam errado, Só ao invés de pedir complicou, desculpa, mas... sabe? Ficou uma situação bem chata. Tudo isso poucos dias, poucas semanas depois das campanhas do Dia da Mulher que o clube havia feito, né? Além desse assunto de feminismo, da força da torcida, da ala feminina da torcida do Corinthians, a gente tá fazendo esse vídeo para listar a força da torcida do Corinthians de forma geral, né? Não é só o fato de ter conseguido a camisa da Nike feminina, ter conseguido cancelar a contratação do Juninho, são vários outros exemplos, e são esses que a gente vai listar agora. O caso do Juninho, o Juninho não foi nem contratado, né? Mas a torcida do Corinthians, de modo geral, já tem um histórico de ter conseguir forçar saídas de alguns embustes presentes no clube. A gente listou aqui alguns exemplos de jogadores que estavam no Corinthians e a torcida do Corinthians conseguiu mandar os caras embora na marra porque falou mais alto do que o próprio presidente, do que a própria diretoria. Talvez o caso
caso mais emblemático seja o do Paulo Nunes, que é um cara que acho que não deveria nem ter sido contratado pelo Corinthians, né? Muito identificado com o Palmeiras. Hoje em dia, todo mundo reconhece que essa contratação foi uma falha, acho que na época também, e a torcida do Corinthians mandou o cara embora. Isso hoje a gente olha pra trás e vê, acho que como uma atitude boa. E assim, e era uma época que a gente não tinha redes sociais, por exemplo, né? Sim. Então, a força mesmo que, não precisa ter milhões no Twitter ou criar hashtag. Era uma época que a gente não tinha muito acesso às redes sociais e mesmo assim, a torcida mostrou sua força. E também numa época em que ainda redes sociais estavam longe de ser o forte, assim, o foco, foi o caso do Tevez, né? Lá em 2006, o carro dele chutado pela torcida do Corinthians na saída do Morumbi. Hoje, esse já é um exemplo que a gente olha pra trás hoje e olha talvez mais receoso. Será que foi o tipo de pressão na torcida que foi benéfica pro clube? Deu resultado no sentido de que, pô, quem fez ali a pressão queria mandar o cara embora e conseguiu. Mas às vezes isso não é... Foi bom ter chutado o Tevez pra fora? A gente tem exemplos clássicos também além do Tevez. O Rivelino, num passado mais distante aí. Num passado mais recente, casos de Roberto Carlos, o Edilson, Ricardinho, quando tinha trocado o Corinthians pelo São Paulo e voltou, pegou mal, tanto que não durou muito no Corinthians. Caso ainda mais recente também, o Liedson, um pouquinho antes dele voltar pro Corinthians, em 2011, naquela ocasião da eliminação pro Tolima, ele viu o protesto da torcida ali no CT, quebrando carro do jogador e tudo. Ficou em choque. Ficou receoso. Naquele momento ele falou, pô, volto, não volto, tal. Balançou o cara. Então a torcida tem um poder muito grande. E às vezes poder, essa força, acaba... Pode ser positiva ou negativa. Parece que acaba perdendo a mão. Além de jogadores, houve um caso muito emblemático também na história do Corinthians envolvendo o presidente, né? No caso, o do Alib. Além do, enfim, caos que tava o clube, até envolvendo noticiário de polícia, a torcida também pressionou muito pela saída do Alib naquela ocasião. Hoje a gente vê isso, talvez passando agora para um momento mais presente, isso vem acontecendo com o Loz, né? O Corinthians engatando uma sequência ruim de resultados e a torcida pressionando o Loz. Vale a pena? Cabe ou não? Eu acho que cabe a discussão, né? Vale a gente analisar, tem muita gente a favor, tem gente contra pra caramba, todo mundo se manifestando nas redes sociais. Agora a gente não sabe se vai ser bom ou se não vai. Quem sabe daqui uns próximos vídeos aí do Meu Tipão a gente não volte atrás pra ver o que aconteceu. A força da torcida do Corinthians se faz muito presente hoje justamente nas redes sociais. A gente separou aqui alguns resultados. Isso. Quais são eles, Sara? Olha, em 2017, o Corinthians foi eleito campeão mundial das redes sociais. Juntando todas as redes sociais, claro, né? E foi a Results Sports que fez essa pesquisa e colocou o Corinthians como campeão mundial em engajamento nas redes sociais. É um título mundial, mais um aí pra nossa conta, hein? Palmeiras não tem, continua não tem. A gente já tem 3, velho. Palmeiras sem mundial. Uma outra classificação interessante do Corinthians em redes sociais foi feita pela empresa Sprinklr, não sei pronunciar. Sprinklr. Mas que juntava todos os clubes, os principais clubes do mundo e apontou o Corinthians como o principal em redes sociais, o maior clube nas redes sociais fora da Europa. O 15º no mundo. E o primeiro fora da Europa. E vale lembrar que esses estudos, eles contam todas as redes sociais oficiais do clube, fazem uma somatória lá e definem a taxa de engajamento. E o Corinthians foi o primeiro fora da Europa nessa pesquisa desse ano. A gente ainda pegou 2 curiosidades. Em 2012, num concurso na internet, né, com votação popular, a camisa do Corinthians foi eleita a mais bonita do mundo. E geralmente nessas pesquisas, acho que a galera tende a ser parcial. Então o torcedor do Flamengo entra na pesquisa, vota na do Flamengo. O torcedor do Palmeiras entra na pesquisa, vota na do Palmeiras. E quem ganhou foi a torcida do Corinthians. Foi o Corinthians, a camisa do Corinthians. E por sinal, era muito bonita. Era bonita mesmo. Uma última curiosidade aí sobre redes sociais, sobre o YouTube aí que você tá assistindo os Saudações. No ano de 2013, aquele vídeo do Zizal, como era mesmo? Gente, o Zizal tá lendo! Esse vídeo, uma puta sacada do Corinthians, foi muito legal na época. Foi um dos vídeos mais vistos no YouTube Brasil daquele ano. Acho que foi o 9º mais visto. 3 milhões de visualizações, né? 3 milhões e meio. Hoje em dia esse número já não chama talvez tanta atenção, mas naquela época era muito alto. Um outro assunto que também reflete a força da torcida do Corinthians envolve TV. Todo mês o Corinthians bate o recorde de audiência de futebol dentro da TV Globo. Fevereiro foi o primeiro recorde do ano de audiência no futebol, que o Corinthians fez a sua estreia na Arena contra o São Bento e mesmo com a derrota foi o maior pico de audiência do ano em futebol na Globo. No mês seguinte, o próprio Corinthians quebrou o seu próprio recorde de audiência e assim consequentemente. E até atualmente, mesmo não passando na Globo, o Corinthians ainda ajuda a Globo aí a bater os seus recordes de audiência de futebol. E um dado muito legal, lembrado pelo Danilo aqui nos bastidores de Saudações, no ano de 2012, quando o Corinthians foi campeão da Libertadores, aquele jogo, aquela vitória de 2-0 contra o Boca, registrou uma das maiores audiências da história da Globo em futebol. Tanto que bateu ali números similares aos que os jogos da seleção brasileira passavam pra Globo naquela ocasião, e números de episódios finais de novela, tipo desfechos de novela, assim, que é uma coisa que pra Globo é muito valiosa. Então você vê o tamanho do Corinthians, é uma coisa que outras torcidas não
chegam nesse nível. Simples. Não era qualquer novela não que tava na época, viu? Era Avenida Brasil. Foi uma das melhores novelas da Globo. É isso aí. Por último, mas não menos importante, falar de apoio. A torcida do Corinthians também apoia, ela é forte e por isso apoia. Não é só pressão contra jogadores, contra dirigentes. Chutando o jogador longe, presidente pra longe, não é só isso. Não é só isso. Acho que uma das formas mais puras de você mostrar isso é a gente pegando entrevista de jogadores que já atuaram pelo Corinthians e que se rendem à torcida do Corinthians porque vem que é uma coisa diferente das demais. Pegamos aqui um exemplo recente do Edilson, lateral direito, que já jogou no Corinthians recentemente, passou pelo Grêmio, agora tá no Cruzeiro. Quando ele veio jogar um amistoso no último mês de julho na Arena, olha o que ele falou aí. Logo depois que eu saí, em 2016, já pude enfrentar o Corinthians algumas vezes quando estava no Grêmio. Mas sempre tem um sabor especial, porque a torcida do Corinthians é embaçada. O Fábio Santos, lateral esquerdo, esse não sofreu com críticas, era um cara muito querido pela torcida do Corinthians, inclusive saudades do Fábio Santos. Olha o que o Fábio Santos falou, o Fábio Santos já depois de ter ido pro Atlético Mineiro. Poxa, joguei em times grandes. Todos os times que joguei no Brasil são enormes. A torcida do Corinthians, sem dúvida nenhuma, é diferente de todas as outras, pela forma como é apaixonada, que apoia os 90 minutos. O Romero falou recentemente que o plano dele quando ele chegou ao Corinthians era se mudar para a Europa, obviamente, usar o Corinthians como uma ponte, é uma coisa comum. Inclusive, os recém-contratados aí do Corinthians já falaram isso. Um pouquinho antes da Copa do Mundo, da parada da Copa, quando o Romero estava sendo especulado em alguns clubes da Espanha, falou, olha, meu plano era ir para a Europa quando eu cheguei no Corinthians, era um sonho. Hoje em dia eu já não sei mais, porque eu conheci o Corinthians, eu conheci a torcida do Corinthians, eu descobri o Corinthians. O tamanho disso, Romero, coração pra você. Um outro dado aqui também que a gente cansa de falar no Saudações, a questão de médias de público, de renda. A torcida do Corinthians sempre, ó, vem de anos isso daí, se destacando entre primeira, segunda, terceira, tá sempre ali nas cabeças, nos rankings de público. Bom, falamos aqui de público na arena, da torcida que sempre lota o estádio e vale lembrar as invasões corintianas que marcaram época. No Japão foram mais de 30 mil até o outro lado do mundo apoiar o Corinthians. E no Maracanã, a tradicional invasão corintiana, mais de 70 mil em 1976 foram até o Maracanã. Meu pai estava lá. Olha aí. Foi de carro daqui, que nem um louco, pegando carona, parando na estrada, mas estava lá e ele tem fotos incríveis. Uma coisa interessante a se destacar é que a torcida do Corinthians não foi ali só pra, ver o Corinthians, no caso 76, se classificar pra final do Campeonato Brasileiro. Não, porque o Fluminense era um time muito forte naquela época, então a torcida foi realmente pra apoiar. O Chelsea, então, não precisa nem falar. O Corinthians não era favorito contra o Chelsea. Mas mesmo assim, 30 mil corintianos foram do Brasil para o Japão para torcer pelo Corinthians. E vale lembrar também as campanhas quando o Corinthians não estava muito bem, que a torcida apoiou, como a Eu Nunca Vou Te Abandonar, né, no rebaixamento. Que outra torcida no mundo aumentaria quando o seu time fosse rebaixado. Olha, só o Corinthians. Você tem uma camisa do Eu Nunca Vou Te Abandonar? Eu sei que você tem, você que tá vendo aí. Recentemente, a gente não precisa nem voltar em 2008, no ano passado, quando tudo parecia que ia desabar ali na campanha do Hepta do Corinthians, a torcida lançou mão naquela campanha, nunca foi fácil, aqui inclusive fortalecida pelo meu timão, no fim ajudou, os jogadores compraram a ideia e o Corinthians foi campeão. Uma das situações acho que mais inusitadas e que consequentemente chamam mais atenção, vai citar aqui o treino aberto na véspera da final do Campeonato Paulista. Que momento, hein? Que momento da torcida. Que momento da torcida do Corinthians. Lotou a arena numa sexta-feira à noite pra apoiar o time, pra virar uma final contra o maior rival. Cara, isso é sensacional, é sensacional. E o Palmeiras também fez e a deles... A deles foi uma bosta. Treino aberto na arena, inclusive, com perspectiva de virada, é algo que pode acontecer de novo. A gente publicou no meu timão nesses últimos dias que a torcida vem fazendo uma campanha nas redes sociais pro Corinthians abrir os portões da arena e mandar o treino na arena na véspera do jogo contra o Colo-Colo, pelas oitavas de final. Vai ser louco se tiver, hein? Ajuda nós aí. Treino aberto dia 28. Por isso que perdeu o jogo de ida por 1-0 lá no Chile, agora joga no dia 29 em Itaquera, tentando reverter o resultado. Seria bem legal, né, na véspera. Tá precisando, né? Tá precisando. A torcida, como a gente listou nesse enorme vídeo aqui, tem o seu potencial, tem a sua força, se faz gigante nos momentos em que precisa. Por que não mais uma vez? Gostou de participar, Sara? Gostei muito, vou voltar em breve. Tchau, Vinícius. Olha aí. Você quer que a Sara volte? Comente. Se gostou do vídeo, você comente também. Se não gostou, você comente. Comenta, dá like, ativa aí a notificação e é nóis. E é nóis. Vai, Corinthians.